A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Nesse amanhã, irmão, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui. Eu peço que você, quando abrir o vídeo, não pula o vídeo, não. Não ignora a palavra de Deus, não. Escuta o que Deus tem para falar para você. Escuta o que Deus quer falar para você nessa manhã, para que você não venha perecer lá na frente, não venha cair num abismo, não venha cair, tá entendendo? Numa emboscada do inimigo, porque Satanás ele está sempre armando para querer derrubar o cristão e para querer destruir aquele que ainda não é crente, que não conhece a palavra de Deus, que essa palavra também vai ensinar você a vir para o caminho de Deus e botar sua vida na presença de Deus, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui para o teu coração, porque a melhor coisa, mas a gente começar o dia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os conselhos de Deus que Deus tem para a nossa vida. As pessoas vão fazer negócio, vão tomar decisão e não consulta a Deus às vezes, e lá o inimigo arma laço, arma problema, cria situação para atrapalhar aquilo que as pessoas vão fazer, que as pessoas vão, tá entendendo, resolver. Bota pedra no caminho, empecilha. As pessoas não querem acreditar nisso, mas acontece. Acontece porque ele é o adversário, ele é o inimigo de Deus e inimigo das nossas almas. Então, a pessoa que já é salvo, que já está na presença de Deus, que é crente, ele quer atrapalhar, tá entendendo? Ele quer botar empecilho no caminho para que você não conquiste sua vitória. Por isso que a palavra de Deus fala sobre os dois caminhos, né? O caminho largo que leva à destruição e o caminho estreito que conduz à salvação. Mas hoje eu não quero falar desse caminho, eu quero falar dos dois fundamentos que fala sobre o homem que edificou sua casa na rocha e o homem que edificou a sua casa na areia. Dois fundamentos básicos que você vai entender tudo que Deus quer falar para você. Porque também não adianta eu ficar falando aqui que Deus vai te abençoar, que Deus quer te abençoar e você não se colocar na posição de receber a bênção de Deus. Você tem que estar na posição de receber a bênção de Deus, senão você não recebe. Tá entendendo, irmão? Quando a pessoa ela vai para uma escola, ela vai estudar, tá entendendo? Ela vai ler livro, vai pesquisar livro, para quando ela for fazer a prova dela, ela ter certeza que ela vai passar naquela prova, porque ela sabe que ela estudou, ela se esforçou, mesmo que ainda venha aquelas dúvidas na cabeça, porque o ser humano sempre tem umas duvidazinhas na cabeça, mas ela sabe que ela tem toda a possibilidade de ela passar naquela prova, né? E quando vem as perguntas, as perguntas que o professor faz, ela responde tudo certinho e conquista, né, aquele espaço dela ali, porque ela estudou, ela lutou para fazer aquilo. Então, quando a gente está esperando uma bênção de Deus, receber algo da mão de Deus, a gente tem que ficar na posição. Qual é a posição que você tem que ficar? Vigiar para não cair em tentação, não cair em provocação. Porque como a gente estava falando aqui de caminho fácil, o inimigo sempre vai botar coisa fácil na sua frente para você querer, antes de chegar a hora de Deus te abençoar, você pegar aquele pacote que o diabo está oferecendo ali, e aquilo ali não vai servir de nada para você, só vai servir de embaraço para atrapalhar a sua vida. Então você tem que vigiar para não cair nas tentações, não cair nas provocações. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe, está entendendo, que o cristão, quando ele está passando luta, quando ele está passando por prova na presença de Deus, ele fica angustiado às vezes fica triste, tá entendendo? Porque vê outras pessoas prosperando no caminho dele, na frente dele, e ele vê as pessoas tudo ostentando com seus carros novos, com sua moto nova, casa boa, tá entendendo? Ele fica triste e angustiado. Ele fica triste e angustiado com aquilo ali que ele fica vendo. Por isso que a palavra de Deus fala lá no Salmo, tá entendendo? Para a gente não ter que ficar olhando para a riqueza dos outros, para ficar olhando para o que o ímpio tem, porque ele consegue fácil, porque eles conseguem ligeiro, porque ligeiro também eles perdem às vezes. Quando a gente fala ímpio, é a pessoa que vive na impiedade, tá entendendo? Quando a gente fala de pessoas ímpias, não quer dizer que a pessoa não seja crente e ela seja um ímpio. Não, ela não é crente, mas ela não vive praticando maldade, não vive fazendo maldade para ninguém, não vive, tá entendendo, desejando mal para ninguém. É uma pessoa que trabalha, vive a sua vida honesta, ajuda as pessoas a ver. Tem pessoas que não é crente, irmão, que é melhor do que pessoas que é crente.
porque ela tem um dom da caridade de Deus dentro do coração e ela é uma pessoa boa que Deus usa para ajudar outras pessoas. Eu já fui ajudado tantas vezes por pessoa que não era crente, irmão. E muitas vezes crente nunca me ajudou. Pessoas de dentro de igreja, tudo, nunca me ajudaram em nada, nunca me deram nada, nunca chegaram perto de mim para dizer assim, Deus vai te abençoar, irmão. E eu nunca dei bola para isso, tem nada. Porque sempre quando Deus usou pessoas para me abençoar, para me ajudar, às vezes não, essas pessoas nunca foi evangélicas, foi pessoas que não eram crentes, encarregados de firma, tá entendendo? Pessoas que não eram crentes, mas que tinham o dom de Deus da caridade e abençoaram a minha vida, tá entendendo? Hoje eu sou abençoado, eu tenho muitas coisas que Deus me deu, não porque eu conquistei com dinheiro, comprando com dinheiro, nem com nada. Foi Deus que usou pessoas para me abençoar, porque eu não tinha condições de ter. Tá entendendo? Deus me deu porque Ele viu que eu estava orando, que eu estava buscando. Por isso que eu confio em Deus, que eu sei que qualquer prova, qualquer luta, e tudo aquilo que eu tenho botado na mão de Deus vai vir para a minha mão, porque eu oro a Deus, espero em Deus e pergunto, se for da tua vontade, que chegue na minha mão. Se não for, também o Senhor não me deixa ansioso, não. Me tira dessa situação para eu não cair na tentação e nas amarguras do inimigo. Então a gente espera em Deus e Deus bota na nossa mão, porque Ele sabe que a gente precisa daquilo para viver, Ele sabe que a gente necessita daquilo e Ele usa as pessoas certas, irmão, para abençoar você. Pode ser crente ou pode não ser crente, tá entendendo? Porque quando Deus quer te abençoar, Deus usa qualquer pessoa. Mas você tem que estar na posição de ser abençoado. E aqui a palavra de Deus diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, só vou ler o 24 e o 25, para você entender, porque não precisa de muita coisa para você entender o que Deus quer que você faça. Diz assim, a todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, tá entendendo? Então, hoje você parou para escutar a palavra de Deus. Você quer saber o que Deus tem para te dizer, você se consultou a Deus e quer tomar uma decisão, quer tomar uma atitude, e você veio buscar na palavra de Deus. Então Deus está falando aqui, todos aqueles que ouvem essa minha palavra e as põem em prática, tá entendendo? É como um homem prudente. Então quando você está ouvindo a palavra de Deus e está botando em prática, como é botar em prática, irmão? É você botar em prática, orar, tá entendendo? Vigiar, dizer, não, eu não vou fazer isso, que a palavra de Deus diz que não é para mim fazer isso, tá entendendo? Eu não vou cair nas armadilhas do inimigo, a pessoa está me chamando para ir ganhar um dinheiro fácil ali, que dinheiro não se ganha fácil. Tudo que as pessoas, para chegar na tua mão, para você conquistar, tem que ter um trabalho, tem que ter uma luta, uma adversidade às vezes, para poder. Quando vem fácil, irmão, é negócio errado, tá entendendo? Quando as coisas vêm muito fácil, é negócio errado. E quando Deus te abençoa, usa uma pessoa para te abençoar, não é porque vem fácil, porque você orou, você lutou, você consagrou, você jejuou e Deus abriu o coração daquela pessoa para te abençoar. E quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. E ninguém pode impedir de Deus abençoar você, de tirar você da situação que você está vivendo. Se Deus quer abrir uma porta de emprego, tá entendendo? Você vai vir pessoa e vai te chamar de tal lugar, tá empregando gente e tá precisando de pessoa que tem a tua profissão. Vai lá, porque isso já aconteceu comigo. Eu botei currículo por todo canto, irmão. Mas Deus usou um irmão da congregação cristã e veio à minha casa me chamar. Disse, Trajano, estão fichando soldador ali, tá chamando um soldador ali na firma ali, tu tem que pegar uma carta ali para tu ir lá. E eu fui lá e deu tudo certo e eu fiquei trabalhando. Trabalhei 4 anos nessa empresa. Então, quando Deus quer abrir a porta, quando Deus quer fazer uma coisa para você, irmão, Deus faz, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, tá entendendo? Porque você está botando a palavra dele em prática, você está orando, você está vigiando, você está buscando a Deus, está temendo a Deus, não está andando em conselho errado, tá entendendo? Conselho de pessoas ímpias, aquelas pessoas mentirosas, enganosas, tá entendendo, irmão? Pessoa que vive na impiedade, vive desejando mal para os outros, não quer ver teu bem, quer que você se ferre, quer que ver você afundado, tá entendendo? Então, não estou dizendo aqui que todo mundo é assim, não, que todo mundo é ruim, não, porque tem pessoas boas aí fora, tá entendendo, que Deus usa mesmo, que tem o temor de Deus no coração. Às vezes não são cristãos, mas tem o temor de Deus, respeita as coisas de Deus, respeite a palavra de Deus, tá entendendo? Você fala da palavra de Deus para ela, ela te escuta, mesmo que ela não pratique, mas ela te escuta, não questiona com você, tá entendendo? E tem aqueles também que a gente prega para eles, ele questiona, bate de frente com a gente, mas a gente sabe que o resultado disso é a pessoa ou se converte, tá entendendo? Senão perece, porque só tem duas razões para isso. Ou a pessoa se converte e entra nos caminhos de Deus para ser uma pessoa abençoada, para ser uma pessoa livre,
da violência desse mundo, das coisas erradas desse mundo, ou senão se afunda nela e perde a vida por lá e pronto, acabou. Porque a palavra de Deus, quando ela entra na vida do homem, é para libertar o homem. Se o homem não aceitar a libertação de Deus, então ele vai perecer ali onde ele está. Porque só quem pode tirar ele do pecado, só quem pode tirar ele da prostituição, dos vícios, que leva ele a afundar, é a mão de Deus. Porque o inimigo não vai deixar ele sair sozinho. Não deixa. Entendendo? O inimigo ele não vai deixar você sair do vício, do pecado, nunca, porque ele sabe que ele quer você ali, porque ele sabe que se você morrer ali, ele tem a alma dele na mão dele, a tua alma na mão dele, tá entendendo? E Deus quer te tirar disso, Deus quer te libertar, quer te trazer para junto dele, para que você seja uma pessoa salva. Depois do dia que você for embora dessa terra, você vai ver sua vida tranquila aqui nessa terra, e no dia que você for embora daqui, você vai ter uma vida eterna para viver com Cristo Jesus. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande, tá entendendo, irmão? Por que o vento bateu nela? Porque o vento, tá entendendo? Bateu naquela casa com força, tá entendendo? E ela caiu. Quando esse vento, que a palavra de Deus fala aqui, irmão, é situações que acontecem aí. Tem gente aí que os ventos da briga do trânsito, uma briga na empresa, uma discussão, começa uma discussão em qualquer lugar, tá entendendo? E essa discussão, às vezes, termina em tragédia, termina em morte. E Deus, tá entendendo? Isso é vento mau, isso é situações adversárias que acontecem, e se o homem não tiver com os pés firmes no chão, não tiver vigiando, não der ouvido ao que Deus conselha, que Deus dá para ele se envolve em confusão, ele se envolve, tá entendendo, nessas questões e termina perdendo a vida, tá entendendo? Se machucando, tá entendendo? Porque ele não deu ouvido à palavra de Deus, não deu ouvido aos conselhos de Deus. Então, quando você está com a sua casa sobre a rocha, meu irmão, quando você vê que uma pessoa vem te surtar, você já bota o pensamento no céu e diz: Senhor, repreende esse espírito imundo que está usando essa pessoa, meu Pai, para me afrontar. E Deus repreende, Deus te livra, Deus sai te guardando, te livrando por onde tu andar, por onde tu for, porque Deus não vai deixar você cair na tentação do inimigo. Deus não vai te entregar nunca na mão dos adversários para querer te destruir, tá entendendo? Porque você está com a sua casa firmada na rocha, você dá ouvido à palavra de Deus, você dá ouvido aos conselhos que Deus fala para você, e você não cai na tentação do diabo. Tá entendendo? Ao concluir Jesus esses discursos, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, tá entendendo? Toda a multidão ficou maravilhada com aqueles ensinos de Jesus, com aquela palavra que Jesus está falando ali. Então, o que Deus quer dizer para você nessa manhã é que você permaneça firme, permaneça orando, permaneça buscando a Deus, permaneça confiando em Deus. A tua confiança em Deus é muito importante, irmão. Não importa o que ninguém diga para você que não vai dar certo, não importa a pessoa vir dizer que fulano fez e deu certo daquele jeito, não, você tem que fazer do jeito que Deus está te orientando a fazer. Do jeito que Deus está te mandando fazer, você faz que vai dar certo. Já deu certo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe. Deus guarde tua vida, tua casa, tua família. Deus abençoe tua empresa, teu comércio. Deus abençoe teu trabalho que você faz na tua casa, na tua oficina, na feira. Onde você botar sua mão para trabalhar, Deus vai abençoar, porque você está com a sua casa firmando na rocha, que é Jesus Cristo, e está dando ouvido aos conselhos que Deus tem para te dar, amém? Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Tenha um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.